São João Crisóstomo, ele se ocupou muito, ele tem vários discursos, várias homilias, várias obras, falando de como educar as crianças. Isto é, que as crianças os pais devem dedicar tempo, devem gastar tempo nas crianças para prepará-las, para um verdadeiro cristianismo. Ele tem uma obra chamada Sobre a Vanglória e a Educação das Crianças, em que ele diz que muitos pais educam os seus filhos para a vanglória, isto é, para a vaidade. O menino, a menina, desde pequenininho, desde pequenininha, o pai valoriza o quê? As roupinhas que dá para ele, que dá para sua filha, e vai nutrindo na criança o quê? Que o que verdadeiramente importa é aquilo, é a beleza da roupa, a beleza do cabelo, a beleza dos olhos, a beleza, como diria Santa Teresa d'Ávila, a beleza das mãos. Santa Teresa, diz lá no seu livro da vida, quanto mal fez a ela os elogios que a mãe fazia dos cabelos dela, como ela tinha os cabelos bonitos, como ela tinha as unhas bonitas, como ela era bonita. Ora, se você só reforça isso nos seus filhos, você vai fazer com que ele valorize o que? A vanglória, aquela glória que não tem consistência, a vaidade. Quando você deve reforçar nos seus filhos o que? Os valores cristãos, a piedade, a paciência, a capacidade de saber usar com temperança as coisas. Imagine que São João Crisóstomo chega mesmo a dizer que os pais devem ter cuidado, principalmente neste ponto com as meninas, mas também com os meninos, até mesmo com os perfumes, porque se você concede aos seus filhos, imagine, ele estava aqui no ambiente de corte, então isso era muito valorizado, uma criança perfumada, uma criança muito arrumada, uma criança muito bonita. Isso em si, não há nenhum mal nisso, mas se você hipervaloriza, se você atrofia essas coisas na criança, como é que você vai querer que ela seja casta, se ela se deixa seduzir pelos ungüentos, pelos perfumes, pelas suas paixões, pelo desejo de ser belo, de ser bela, de ser elogiada? Então você está fortificando nela como criança, quando criança, uma faculdade que quando ela estiver maior crescida, vai se manifestar também na sensualidade. É claro que a criança ainda não tem sensualidade, mas é aquela mesma faculdade. Ela agora, como criança, ela manifesta apenas de uma maneira infantil, mas quando ela crescer, quando a sensualidade começar a nela despertar, ela vai apenas não querer receber os elogios pela sua beleza infantil, mas atrair os olhares com um desejo de sensualidade. Então é importante, diz São João Crisóstomo, que os pais olhem para os filhos como uma obra de arte, que os pais olhem para os filhos com todo o cuidado, de modo a corrigir os erros e a fomentar as virtudes. Então, se o seu filho ele é piedoso, então de você fomentar, sempre tendo cuidado com a vaidade, que ela pode se manifestar em tudo, mas fomentar a vida espiritual, ensinar a paciência, ensinar a criança a saber dominar a ira. Entenda, não é fazer do menino uma coisa sem expressão. Não, o menino ele tem que ser viril, mas ser viril não significa que ele é violento, esmurrando a tudo e a todos.
ele vai expressar sua virilidade, digamos, em contextos específicos, num esporte que ele pratique, numa determinação em fazer algo, ele pode ali colocar para fora toda a sua virilidade, a sua força, mas normalmente ele é comedido, ele é tranquilo, ele é pacífico, porque isso lhe é ensinado desde criança. São João Crisóstomo, ele tem uma afirmação que ele diz assim: os pais, imagine que frase forte, os pais são os culpados, pois quando se trata de seus cavalos, eles mandam aos cavalariços que cuidem bem deles, e não deixam que cresçam sem serem domados, e desde cedo põem neles freios e outros arreios. Então, naquela época, os cavalos eram aquilo que era mais privilegiado. Agora aqui você pode colocar outras coisas: a casa, o carro, o emprego, isto é, para as coisas deste mundo, os pais estão muito empenhados. Imagine se os pais estivessem tão atentos aos seus filhos como estão com as suas empresas, com o seu carro, com a sua casa, com o seu trabalho. Pois bem, mas, continua São João Crisóstomo, quando se trata de seus filhos jovens, deixam-nos soltos por todas as partes durante todo o tempo, e assim perdem a castidade, se mancham com desonestidades e jogos, e desperdiçam o tempo com espetáculos imorais. Então, como é que você vai deixar uma criança, um jovem, entregue a si mesmo, assistindo o que ele quiser? Meus santos, é o maior desserviço que um pai faz a um filho quando ele dá um celular com acesso à internet para o seu filho, porque ele tem acesso a tudo e qualquer coisa, a toda a pornografia. Imagine você, rapaz, você homem, você acha que você com 12, 13, 14 anos, você teria a fortaleza necessária para não olhar coisas indevidas na internet? Não seja ingênuo, é claro que você não teria. Então não será diferente com o seu filho, num mundo hipersensualizado, hipersexualizado. Então quer dizer, se você vai dar um celular ao seu filho, porque você precisa com ele se comunicar em alguns momentos, então você dá um celular daquele que não tem acesso à internet. Ah, mas é feio, vão fazer bullying comigo na escola quando eu tiver um celular. Paciência, você quer salvar a alma do seu filho, você não vai dar a ele algo que ele vai utilizar contra a sua alma, aquilo que existe de mais precioso, porque ele vai se perder. Então você não pode. Aí a criança já é pequenininha, aí você diz: ah, tá bom, padre, ok, então eu não vou dar um celular para o meu filho para o meu filho com 10, 11, 12 anos. Mas ele pequenininho, né? Não tem nenhum problema, porque ele nem entende e não vai procurar essas coisas. Mas você acha, eu não vou aqui nem entrar nos danos causados ao cérebro da criança por aquela hiperestimulação das telas e dos programas dos celulares. Eu não vou nem entrar aqui neste quesito. Mas você acha que se você acostuma o seu filho com 2, 3, 4 anos a ter um celular o tempo todo, você acha que ele vai ficar sem quando ele tiver 10? De jeito nenhum, porque você desde pequeno você acostumou o seu filho àquilo. Ele só come olhando o celular, ele só fica calmo olhando o celular, ele está o tempo, isso, crianças com 3, 4, 5, 6 anos. Então repito, eu não estou nem falando dos danos causados a esta criança pela hiperestimulação, mas você não vai conseguir segurar o seu filho quando ele tiver 10, 11, 12 anos, e aí
ele terá um mundo de perversão à disposição dele. Então, ter esse cuidado. Você não iria expor o seu carro a lugares em que ele fosse danificado. Você não faria isso. Se você dissesse: olha, se eu passar com o meu carro por aquela rua, naquela rua as pessoas estão apedrejando os carros, você não iria com o seu carro por ali. Você não compraria uma casa que dissesse: olha, os fundamentos desta casa estão comprometidos. Você não compraria uma casa que iria cair, porque você tem zelo, cuidado pelas coisas materiais, mas você não tem este mesmo zelo para com o seu filho, para com a sua filha, diz São João Crisóstomo. E ele continua: o que possui uma mula, imagine, se preocupa em encontrar um bom cuidador, que não seja rude, nem desonesto, nem ébrio, mas um homem que conheça bem o seu ofício. Então eu quero alguém que cuide dos meus cavalos, eu quero alguém que dome os meus cavalos, que alimente os meus cavalos. Então eu quero alguém responsável, alguém que cuide direitinho, que não maltrate os meus animais e nem seja irresponsável no seu ofício. Todavia, quando se trata de procurar um professor para a alma da criança, contratamos o primeiro que aparece. Isto é, você delega a educação do seu filho à primeira escola. Você não se preocupa quem são os professores daquela escola. Você não se preocupa que livros didáticos estão sendo utilizados naquela escola. Eu nunca recebi tanto quanto nesses últimos meses imagens e informações e vídeos de livros que ensinam masturbação, que ensinam ideologia de gênero, como fazer ato sexual a crianças de 8, 9, 10 anos, simulação de casamento gay. Sim, eu tenho o vídeo, para que ninguém diga que é de uma professora ensinando duas menininhas a se casarem, e a entrada era o som de Ave Maria, tá? Colocando aliança no dedinho delas, porque isso é também expressão de família, dizia a professora. Quer dizer, aí você não procura saber o que lá acontece. Você não pega o caderninho, o livro do seu filho, da sua filha, e vai ali folhear para ver tudo o que está ali. E você não conversa com o seu filho, porque às vezes não está no livro, mas o professor, com a sua ideologia, passa. Nós tivemos também nesse período de pandemia, em que tudo foi feito e gravado, né? Nós víamos professores ensinando ideologia de gênero, e que não estava no livro didático, mas que por própria conta os professores ensinavam. Como os filhos estavam ali e ficava gravado, os pais tiveram acesso. Então esse cuidado que os pais têm que ter com a alma dos seus filhos. Então São João Crisóstomo é um grande pregador nesse sentido também. E ele continua, e termino: e no entanto, não há arte superior a esta, isto é, de educar uma criança, de cuidar de uma criança, o que é comparável à arte de formar uma alma. O que existe de mais importante do que preparar uma alma para a salvação? E desde pequena, quem professa esta ciência deve proceder com mais cuidado que um pintor ou um escultor ao realizar a sua obra. Então um professor, uma escola, é muito mais importante do que um pintor e um escultor. Então é claro, pai, pelo amor de Deus, se a sua filha, se o seu filho tem ali 4, 5, 6 anos, e ele dança as dancinhas do TikTok, o que é que você acha? Quando ele estiver grandinho, ele vai gostar das músicas mais promíscuas que existirem, porque quando criança, você é culpado, você é culpada, você deixou, e até achou bonitinho, até riu, quando a sua filha se requebrava como uma pessoa de má vida.
que eu me recuso até de usar uma palavra dessa para uma criança, mas vocês entenderam o que eu quero dizer com isso, né? Ela dançando de uma maneira que nem uma mulher de má vida nos tempos de Nosso Senhor faria. O que é que você quer se você veste a sua filha de 2, 3, 4, 5 anos com um shortinho curto? É tão bonitinho, é uma criança, ok, mas ela está se acostumando a vestir assim. Quando ela tiver 13, 14, 15, ela vai querer usar shortinho com um bustiezinho e a barriguinha de fora, porque ela cresceu assim, ela foi educada assim. Mas se você, pai e mãe, diz: não, o corpo da minha filha, o corpo dos meus filhos é templo do Espírito Santo, e eles vão se vestir de uma maneira digna, de modo que quando ela tiver 10, ela já está acostumada a se vestir de uma maneira casta, modesta. Então nós precisamos ter esse zelo, porque senão, meus santos, nós vamos querer ter filhos santos quando adultos, quando os cuidamos como pecadores quando crianças. Era isso o que São João Crisóstomo, nesta obra sobre a vanglória e a educação dos filhos, o que São João Crisóstomo falou tanto. Por fim, termino mesmo, ele fala da importância de povoar o imaginário das crianças com histórias santas. Isto é, que os pais conheçam a história de Caim e Abel, que os pais conheçam a história de São José do Egito, que os pais conheçam a história de Jó, e que expliquem, que contem às crianças. Para isso, pais, vocês precisam conhecer as histórias bíblicas, senão os seus filhos vão saber apenas a história da Peppa Pig, e que agora tem até um personagem homossexual, a Peppa Pig, que toda criança sabe quem é, que você deixa lá a televisão ligada em um canal de desenho animado e vai fazer as suas coisas, e ela vai aprendendo aquilo que vai entrando com tanta facilidade na sua imaginação. Então, meus santos, sejamos zelosos pelas crianças, porque um dia, pais, vocês diante de Deus prestarão contas pelas almas de todas elas.